Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Costuma dizer-se ano novo, vida nova, mas em 2013 os portugueses vão contar com mais do mesmo, isto apesar das muitas dúvidas em torno da execução orçamental deste ano. No Conselho Consultivo de hoje olhamos para os desafios que se colocam ao país neste ano que agora começa, com a ajuda dos comentadores do ETV, Nuno Gaioso Ribeiro e também Paulo Marcelo. Aos dois agradeço a vossa presença no Conselho Consultivo. Aproveito para vos desejar um bom 2013. Começamos por olhar para a entrevista de Cavaco Silva este fim de semana ao Expresso. O Presidente da República, Nuno Gaioso Ribeiro, acredita no crescimento económico este ano em Portugal. É uma crença realista? Enfim, eu acho que essas palavras vêm lá, algures na entrevista, o que estão um bocadinho até, não são um pouco não coincidentes com o que ele disse ao longo da semana, porque aparentemente ao longo da semana falou de uma espiral recessiva, que o próprio Primeiro-Ministro também ontem fez questão um pouco de contrariar, lá quando foram cantar as janeiras a São Bento. A dificuldade que eu acho que o Presidente, depois gostava de falar só um bocadinho sobre a entrevista, mas em concreto sobre a sua pergunta. Eu não percebo como é que o Presidente acredita que 2013 pode ser um ano em que algo vai mudar, quando a receita é basicamente a mesma, com uma dose ainda maior. Ou seja, só interpreto estas palavras como uma tentativa de gerir expectativas, sabendo nós que as expectativas em economia são determinantes para os consumidores e para as empresas e, portanto, de alguma forma, dar umas palavras a pretexto do ano novo, de confiança e uma expectativa positiva de que este ciclo será ultrapassado, gerando ou podendo gerar uma expectativa que favoreça quer o investimento por parte das empresas, quer uma menor retração do consumo por parte das famílias. É a única interpretação que eu vejo possível dessas palavras em concreto do Presidente da República. Mas, enfim, não sei se o Paulo vê aqui uma interpretação diferente. Paulo Marcelo. Em primeiro lugar, pareceu uma entrevista extraordinariamente extensa. Não é habitual o Presidente da República dar entrevistas deste género. Foi a propósito dos 40 anos. Sim, mas quase uma entrevista de balanço, não só do seu mandato, do primeiro mandato, do segundo mandato como Presidente, enfim, que começou há pouco tempo, como também da altura em que ele era chefe de governo, portanto, durante 2 mandatos, durante 10 anos. E temos Cavaco em todo o seu esplendor nesta entrevista. É um Cavaco autojustificativo, um Cavaco com bastante incapacidade de reconhecer erros no passado. Aliás, ele sente necessidade de fazer muitos elogios, não só sobre a sua prestação como Primeiro-Ministro, como relativamente à sua prestação como Presidente da República. Não há ali um mínimo reconhecimento. Se fosse hoje em dia eu faria isto de forma diferente, ou talvez pudesse ter equacionado melhor este problema. Não, é realmente Cavaco com todas as suas características, naquilo que tem de bom e naquilo que tem de mau, mas que, por exemplo, sente necessidade de justificar a tal cooperação estratégica com José Sócrates, sente necessidade de dizer não, eu alertei que isto tudo ia acontecer, e começou a dizer, em termos de discurso e de prefácios, as alturas onde ele alertou que a crise da dívida e este problema de finanças públicas poderia surgir, mas, enfim, esquecendo que ele poderia ter tido uma atuação como Presidente da República no âmbito dos seus poderes muito mais interventiva, muito mais eficaz na prevenção desta quase bancarrota que tivemos há cerca de 1 ano e meio. Depois sublinho também os comentários que ele faz sobre o atual Ministro das Finanças, dizendo que foi o meu antigo aluno. Diz que é um técnico altamente qualificado. Um técnico altamente qualificado. Isto é também o atual Presidente, na sua forma de olhar os outros, enfim, no fundo trata o Ministro das Finanças e de alguma forma a atual política financeira do Governo dessa forma, de uma forma um bocadinho sobranceira, sede necessidade de se afirmar como neo-keynesiano, por contraposição por algumas políticas mais restritivas relativamente ao crescimento económico e ao investimento público do atual Governo. E, portanto, diria que esta entrevista é muito rica ao perceber o que vai na cabeça do Presidente da República, mas, de alguma forma, como o Nuno falou, há aqui algumas contradições relativamente ao que ele disse, por exemplo, na mensagem de Ano Novo. É uma entrevista onde ele faz alguns pequenos elogios subtis ao Governo, em contraste com aquilo que ele disse na mensagem de Ano Novo, onde, de uma forma muito mais clara, assumiu uma posição crítica relativamente à política económica e financeira do Governo, falando da tal espiral recessiva,
enfim, criticando algumas opções concretas da política deste governo, quando na entrevista depois diz que ele não comenta medidas concretas do governo, não é? Que, no fundo, assumindo-se como um árbitro acima de todo o sistema. E dá prioridade à estabilidade política. Exatamente. E na mensagem de Ano Novo tinha dito que Portugal não pode ter uma crise política, mas ele próprio dá um abanão muito forte a este governo com as críticas que faz e, portanto, colocando o governo numa situação muito difícil, caso haja um chumbo do Tribunal Constitucional. No fundo, toda a política financeira e do Orçamento de Estado, que é uma peça essencial da estratégia do governo, se for posta em causa, obviamente que o governo abana muito. Não quer dizer que caia, mas se o Presidente da República está empenhado em ser um fator de estabilidade, um fator de prevenção de crises políticas, não se percebe, portanto, alguns comentários que ele faz, sobretudo na mensagem da Ano Novo. E quando diz também que a Constituição não está suspensa. Pois, isso é um lugar comum, mas dito nestas circunstâncias pode ser lido... E depois de ter enviado um pedido de fiscalização sucessiva do orçamento? Um orçamento que... Paulo, deixa-me só interromper, porque eu gostava de dar 3 notas sobre a entrevista, além das que o Paulo disse, só na apreciação global, que eu acho que tem alguma curiosidade. E, enfim, 4, não 3, mas 4, uma positiva, que acho que se deve dizer, que é uma entrevista bem preparada. Ao estilo do Presidente. É uma entrevista bem preparada. O Presidente teve um cuidado por acaso, de preparar, de ter informação, de buscar fontes e, portanto, aquilo não é feito por acaso. Não é uma entrevista descontraída, relaxada. Aliás, não é esse o estilo do Presidente, mas é uma entrevista absolutamente preparada. E, portanto, cada resposta tem pelo menos uma citação de um dado numérico, de um facto histórico, de algo que mostra que foi, de facto, uma entrevista bastante preparada, apesar da sua enorme extensão. Mas depois, 3 pormenores, enfim, que eu, como apreciador crítico do Presidente, acho que devem ser ditos, porque a mim arrepia-me um pouco. O primeiro, o Paulo já o comentou, mas diz-lo de uma forma muito bruta, aquela ideia do Presidente de que nunca se engana e raramente tem dúvidas. Não é? Fica ali. Portanto, o Presidente fez tudo bem, não tem nenhuma capacidade crítica, por exemplo, ao contrário do que teve o engenheiro António Guterres, que veio dizer: eu também sou responsável, enquanto governante de um período histórico relevante português, pela situação que o país chegou. Não há nenhuma capacidade autocrítica no Presidente relativamente ao seu percurso, que é bem longo na democracia portuguesa nos últimos 20 anos. A segunda nota, que eu acho que é menos comentada, mas eu acho que é uma nota que vale a pena, o Presidente demonstra uma enorme preocupação em deixar um registro histórico daquilo que fez. Parece que ele em vida no sentido, em vida ativa, tem uma preocupação extrema de deixar um registro daquilo que disse e daquilo que fez que sirva para o futuro. E depois cai numa tentação, e que já expressa muitas vezes na entrevista, que eu acho que até é completamente excessiva e desajustada. Quando se for fazer a análise histórica do percurso do Presidente e do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, Cavaco Silva, os historiadores vão confrontar factos, vão confrontar opiniões, vão confrontar interpretações. E o Presidente quase que se arroga de ter a fonte última da verdade escrita em livros, em prefácios, em biografias e em registros escritos. E cita-os, o que é muito curioso. Cita-se ele próprio. Cita-se ele próprio, cita-se constantemente ele próprio e mais. E há perguntas que ele diz, ainda não vou dar a resposta, mas leio o prefácio do meu próximo livro de discursos e eu acho isto uma coisa, enfim, muito pouco elegante e assim, acima de tudo, muito autocentrada, muito preocupada com a impressão digital do que foi a passagem dele neste percurso. Portanto, isso é a segunda nota negativa. E a terceira, e esta nota, para mim, é muito preocupante. Nós sabemos hoje que os políticos não são bem vistos. Sabemos que a atividade política não é propriamente a atividade que recolhe da opinião pública a maior das simpatias. O Presidente, quer se queira, quer não, é um político profissional, no sentido, é um político que teve na vida ativa nos últimos 25 anos e que foi determinante no que se passou nos últimos 25 anos em Portugal. E assume-se como um não político. Mais uma vez. Mais uma vez. Confundindo duas coisas. Que é, a primeira, obviamente, pela parte significativa da sua carreira que ele dedicou à vida política em lugares de máxima relevância, Ministro das Finanças, Primeiro-Ministro, Presidente da República, ele é um político, e um político relevante na história portuguesa. E a segunda coisa é, ele assume-se como um não político porque ele próprio incorpora a imagem do político como aquela pessoa que anda sempre nas tricas e nas lutas partidárias e nos aparelhos, o que não tem que ser verdade. Ou seja, ele assume a própria visão, chamemos assim, popular ou demagógica daquilo que é a atividade política, para se distanciar dela dizendo eu não sou. E eu acho que isso é mau, porque
se o Presidente tem um reconhecimento, uma notoriedade, e há muita gente em Portugal, portanto recolhe opiniões muito favoráveis da opinião pública, ele também tem que se enquadrar dentro do grupo a que pertence nesse sentido e, portanto, não pode ser ele a fomentar essa percepção que a opinião pública tem sobre aquilo que são os políticos, no sentido, os maus políticos, e ele a distanciar-se disso dizendo eu não sou político. E, portanto, isso é uma nota que eu também acho que, enfim, que o Presidente aí devia tentar ser construtivo e dizer alguma coisa, por exemplo, óbvia, que é em todas as classes, sejam políticas, na classe empresarial, na educação, nos professores, etc. Há pessoas mais competentes e menos competentes, há pessoas mais sérias e menos sérias e, portanto, não devemos tomar a árvore pela floresta. E o Presidente aí tem um discurso muito perigoso e também ele próprio que só favorece este denegrir da imagem sobre a atividade política, que não é bom, de forma alguma. Por isso eu dizia que é Cavaco em todas as suas características, não é? Aquela necessidade de se auto-justificar, de se auto-elogiar, um Presidente muito focado na sua própria imagem. Às vezes dá a ideia que o interesse público fica posto, enfim, num lugar mais secundário do que a marca, do que o registro que ele próprio quer deixar na história. Enfim, depois só com mais distanciamento poderemos avaliar e, sobretudo, não é o próprio Presidente que deve avaliar a sua prestação como Primeiro-Ministro e como Presidente da República. Isso parece-me óbvio. Sobre a entrevista de Christine Lagarde, também ao Expresso, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a propósito do programa português, diz que a execução orçamental está a correr bem. É caso para acreditar nas palavras de Lagarde, quando foi o próprio FMI que o ano passado veio admitir erros na austeridade que está a ser aplicada aos países resgatados? Enfim, eu acho que ela vai fazer novamente... Há aqui componentes de encenação e de gestão de expectativas que todos os agentes fazem e que ela também faz. E diz algumas coisas relevantes. A primeira é que, e essa é uma mensagem de esperança e de otimismo, é dizer 2/3 do processo de consolidação está feito. E, portanto, o processo está em 2/3 feito. O que, enfim, nós temos muitíssimas dúvidas se isso é verdade e se... acima de tudo, isso o esforço exigido para o último terço é um esforço alcançável neste período curto e com esta intensidade. Mas é a primeira nota que ela dá, o primeiro recado ou a primeira mensagem. A segunda, que também não é relevante, é dizer o caso português e o caso irlandês são muito diferentes do grego, e ainda bem que são. E, portanto, a trajetória de consolidação que está a ser seguida em Portugal e na Irlanda são diferentes da Grécia. Para daí tirar uma conclusão, que também é uma mensagem política importante, que é, quer Portugal, quer a Irlanda, não devem reivindicar este tratamento excepcional que foi dado à Grécia, porque isso significa um falhanço no cumprimento dos compromissos que foram assumidos em termos deste pacote de consolidação. Enfim, acho que mais do que serem mensagens que devem ser tomadas pelo seu conteúdo substantivo, eu acho que fazem parte desta encenação. Isto tem que ser dito, não pode ser dito de outra maneira, independentemente do que vier a correr, não seja necessariamente isto. Não pode ser dito de outra maneira, porque realmente a evolução de Portugal no último ano e meio é claramente positiva. Enfim, apesar das dificuldades, do sangue, suor e lágrimas que muitos de nós sofremos e que vemos sofrer à nossa volta, a evolução é positiva. E, mais uma vez, penso que o traço comum desta entrevista é um elogio muito forte à política financeira, económica e à determinação do governo português de cumprir as metas que se comprometeu com o FMI, com a Comissão Europeia, aliás, com a União Europeia e com o Banco Central Europeu. E, nessa medida, mais uma vez se vê que a percepção que Portugal tem lá fora é mais positiva do que a percepção que nós, portugueses, fazemos de nós próprios, enfim, internamente, onde, obviamente, do ponto de vista subjetivo, tendemos a sublinhar, a valorizar mais os sofrimentos e os sacrifícios que estamos a sofrer para atingir esse tal objetivo de consolidação e de regressar aos mercados no final deste ano de 2013. Mas a entrevista, enfim, faz vários elogios às políticas do governo. Mais uma vez, como o Nuno disse, o distanciamento da Grécia é muito importante. Eu acho que ela não faz tantos elogios à política do governo. Ela faz elogios ao esforço nacional que tem sido feito, com alguma, digamos, ordenação social e com alguma colaboração de diversos parceiros sociais, mais do que, especificamente, eu acho que ela tem essa preocupação de se distanciar falar mais do país institucionalmente, e não, falar do povo e do esforço nacional, mais do que propriamente dizer que são as políticas públicas ou as políticas do governo. Sim, mas há um elogio à forma determinada como o Governo tem procurado cumprir os compromissos e essa determinação penso que
que fica também muito, enfim, sobressai da entrevista, sem dúvida. Ainda assim, voltamos àquele ponto há pouco da fiscalização, do pedido de fiscalização sucessiva. Lagarde disse que foi uma infelicidade o FMI não ter previsto a declaração de inconstitucionalidade de algumas normas, como foi o ano passado, e este ano podemos outra vez incorrer na mesma situação. Pois, e a questão é saber se os efeitos de uma eventual inconstitucionalidade serão retroativos ou apenas para o futuro. Enfim, o Tribunal Constitucional tem essa prerrogativa de fixar os efeitos da sua própria declaração de constitucionalidade ou de ilegalidade das normas sob sua apreciação. E, portanto, esse é o grande ponto. Mas, enfim, a situação do ano passado e a situação deste ano são bastante diferentes. Mas seja como for, o Governo tem que cortar 4 mil milhões de euros na despesa e se o Tribunal declarar algum daqueles pontos inconstitucional, o Governo vai ter que encontrar mais medidas. Sim, vai ter de encontrar mais medidas. Entretanto, também é preciso opinião? perceber que a situação europeia e a situação da crise da dívida soberana melhorou. E, portanto, eu penso que haverá uma maior flexibilidade dos parceiros internacionais na apreciação da situação portuguesa, porque, enfim, já não, enfim, eu ia dizer graças a Deus, mas também graças ao esforço de todos nós, a situação portuguesa já não está sob os holofotes internacionais da forma como estava há um ano atrás. As taxas de juros continuam numa trajetória firme e consolidada de descerem e, portanto, nessa medida, mesmo que haja uma eventual declaração de inconstitucionalidade de algumas das normas do Orçamento de Estado, eu penso que a exigência de cumprimento da meta do déficit, portanto, da tal valor nominal, poderá, de alguma forma, ficar, enfim, num segundo plano e, pela primeira vez, dar-se mais importância às metas económicas, às metas, de facto, de crescimento das empresas. Diz também. Exatamente, e, portanto, temos aí um parceiro, um FMI, enfim, penso que da parte da União Europeia, da parte da Alemanha, enfim, apesar das eleições do próximo setembro poderem aqui também ser um fator sobre como é que a opinião pública alemã vai evoluir até setembro relativamente à apreciação dos países do sul da Europa e, portanto, há aqui uma certa incerteza como vai evoluir a conjuntura, mas a conjuntura é claramente melhor agora do que era há um ano atrás. Ainda bem que fala nisso. Acha que 2013 só começa verdadeiramente em setembro, depois das eleições alemãs, depois de um possível regresso de Portugal aos mercados, depois das autárquicas em Portugal? Acho que não. Acho que já começou. Acho que no bolso das pessoas e na vida cotidiana e no aumento da taxa de desemprego e naquilo que as pessoas sofrem, começou no dia 1 de janeiro. E, portanto, enfim, novamente, isso é o criar, não é uma ilusão, espero que não seja uma ilusão, mas é criar uma expectativa que tem que ser criada também, não vale a pena dizer o contrário, mas de que este trabalho vai ter uma recompensa e de que depois deste ciclo contracionista motivado pelo processo de consolidação, vai haver um ciclo de retoma de algum crescimento, de recuperação de algum nível de emprego e que as pessoas vão ser recompensadas de alguma forma pelo esforço nacional que está a ser feito. Agora, até setembro são 9 meses e há pessoas a passar muitíssimas dificuldades do ponto de vista de desemprego, do ponto de vista de restrições financeiras à sua vida. Nós vemos isto todos os dias em pequenos exemplos e, portanto, acho que aí a vida não começa em setembro, começou já e não estou seguro, novamente, porque a dose excessiva do ano passado está a ser aplicada e repetida este ano sem que haja outros cuidados, e, portanto, não estou seguro. Acha que este ano vai ser pior do que o ano passado? Deixe-me dividir a minha resposta em duas partes, que é para não haver perigo aqui de nenhuma confusão. Eu não posso estar em desacordo sobre uma trajetória global de consolidação orçamental e de restrições ao consumo e ao investimento que tiveram que ser impostas e vão ter que ser impostas durante um período próximo. Portanto, globalmente, resultam, aliás, do memorando de entendimento. Globalmente, portanto, eu estou de acordo que não havia outro caminho. A segunda questão é saber como é que esse caminho se faz, estando nós melhor no final e sendo o menos doloroso possível para toda uma população que vai sofrer com isso. E eu acho que, no meio disto tudo, há duas variáveis que vão determinar a nossa recuperação neste processo. Uma tem que ver com o aumento do aforro das famílias e a outra tem que ver com a recuperação de alguma capacidade de investimento por parte do setor empresarial, que é quem cria emprego e quem cria postos de trabalho. E dentro disso, eu acho que o Governo não pode olhar, e portanto o único ministro neste país com peso e a conduzir esta estratégia não pode ser o ministro Vítor Gaspar.
tem que haver mais ministros a intervir neste processo e tem que haver do lado da economia e do lado também das finanças uma diferenciação a alguns fatores. Por exemplo, eu não percebo como é que, sendo tão relevante para nós, enquanto nação, estimular o aforro a poupança durante os próximos anos, não há uma discriminação fiscal positiva relativamente à poupança. E, portanto, agrava-se, por exemplo, a taxação sobre os depósitos ou sobre o aforro das famílias. Não sei como é que isto se faz. Se calhar o resultado, o impacto orçamental disto era reduzidíssimo, mas era um sinal. E, por outro lado, não sei como é que não se encontram também mecanismos de fazer diferenciação positiva para empresas, seja as exportadoras, seja as que neste momento estão disponíveis para investir e para criar emprego. É evidente que há alguns esforços a serem feitos. Agora foi feito este grupo de trabalho presidido por Lobo Xavier para tentar ver se há uma redução de IRC para as empresas exportadoras, etc. Mas eu acho que o Governo não pode jogar só apenas de um lado e tem que fazer um esforço para jogar do outro, para minimizar o impacto que um processo de consolidação, que eu globalmente não posso discordar, mas que seja feito com o menor sofrimento possível, sendo que o menor sofrimento possível é sempre muito grande. Desafios que o Governo tem pela frente este ano? Talvez o principal desafio seja o desafio do desemprego, por um lado. De facto, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, é a grande chaga que neste momento o país sofre. O desemprego começa a ser, transversal a todos os setores da sociedade portuguesa, sobretudo nos mais jovens. Isso é muito preocupante. Por outro lado, o desafio da execução orçamental. Não vai ser fácil este ano, com ou sem a declaração de inconstitucionalidade do Orçamento de Estado este ano, cumprir as metas do déficit. O Governo aí aprendeu, de alguma forma, com alguns erros cometidos no ano passado e colocou o esforço mais no IRS e menos no IVA. O IRS, sobretudo os trabalhadores por conta de outrem, é um imposto muito mais difícil de fugir. A máquina fiscal e da segurança social estão a apertar para evitar alguma fuga, mas essa fuga vai existir, aliás. O aumento de impostos enorme, como qualificou o Ministro das Finanças, leva também a uma maior evasão fiscal e, portanto, eu diria que no final do primeiro trimestre e, sobretudo, no final do segundo trimestre, porque aí os dados já serão mais substanciais, já serão mais significativos, esta estratégia financeira do Governo será avaliada com os números da execução orçamental. Por outro lado, do ponto de vista político, há aqui um desafio muito importante para os dois partidos que suportam o Governo. Por um lado, a relação entre o Primeiro-Ministro e o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, portanto, entre Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. A relação entre os dois, a forma como o Presidente do CDS estica mais ou menos a corda. Há ali um jogo. Paulo Portas sabe que quanto mais esticar a corda, mais poder tem. É um poder, de alguma forma, deitar abaixo o Governo. E, portanto, há aqui um jogo que Paulo Portas é perito. Nós, conhecendo a evolução e a personalidade de Paulo Portas, sabemos que ele é perito em manejar estas armas de uma certa, de um certo poder informal de está dentro do Governo, mas é crítico, está dentro do Governo, mas se fosse ele faria de forma diferente. E, portanto, este balanço entre estas duas personalidades e este jogo de poder, perdão, e depois as eleições autárquicas, que são em outubro de 2013. Vão ser um teste ao Governo. Vão ser um teste ao Governo. O voto tem uma dinâmica local, mas terá também, em alguns casos, uma dinâmica muito nacional e de avaliação da própria política do Governo. E, portanto, eu diria que há 4 ou 5 grandes cidades cujo resultado vai afetar muito o resultado a nível nacional e vai ser ou não um cartão amarelo à política do Governo e, portanto, à própria sustentabilidade e à própria solidez desta coligação do Governo. Desafios para 2013, para a seguir ainda ouvir as figuras que vão marcar o ano. Acho que o desafio é esse, é como é que se consegue separar esta linha entre aquilo que tem que ser feito e ser feito com uma perspectiva de futuro e com um esforço menor das pessoas. Acho que o segundo desafio é como é que se assegura neste quadro o equilíbrio dentro da coligação que hoje em dia, parlamentar que hoje em dia sustenta o Governo e como é que se comportam os dois partidos. Acho que dentro da política, ainda que estamos a falar um pouco de política, há um desafio também que é saber como é que se vai comportar o Partido Socialista e, portanto, essa atitude de maior, eu não diria passividade, mas de expectativa sobre os resultados, se vai manter ou se vamos passar para uma fase, para um ciclo de maior agressividade
e de maior agressividade na relação e de tensão na relação política entre a oposição e o governo. E a última, dentro deste circuito político, enfim, que a mim não poderia quase antecipar a resposta, mas que acho que deve sempre existir a pressão da pergunta, é: e como é que o Presidente da República se vai comportar a gerir este equilíbrio de uma forma mais ou tão passiva como no passado, ou vai ser chamado a intervir de uma forma mais determinante neste período? Isto do ponto de vista da estabilidade política e do ponto de vista dos objetivos políticos, eu acho que é o que vai ser determinante no ano 2013. Em 30 segundos, quem são as figuras que para si vão marcar 2013? Só uma nota muito importante. E o impacto que vai existir ou não das eleições autárquicas. Isto é um ano eleitoral, é um ano em que nós vamos ter um eco da população sobre aquilo que foi feito e, portanto, eu acho que isso vai ser sem esquecer a reforma do Estado, que é um processo, vai haver agora um congresso em Lisboa sobre a reforma do Estado. Temos que terminar, preciso-vos ouvir muito rapidamente. Figuras. As figuras, eu acho que vão ser duas figuras, continuando com o meu discurso, vão ser duas figuras centrais que vão marcar esta evolução. Por um lado, Vítor Gaspar e, por outro lado, Álvaro Santos Pereira, do lado da economia, ver como é que gerem esta tensão. Paulo, figuras. Figuras, enfim, já falei de Paulo Portas, Vítor Gaspar continua a ser uma peça-chave, enfim, eu diria a rainha deste governo, portanto, a forma como consegue manobrar as finanças sem esquecer a economia, como dizia o Nuno, e depois eu diria que serão os candidatos às eleições autárquicas, sobretudo nas principais cidades, a forma como se comporta Lisboa, Sintra, Porto, enfim, Gaia está mais ou menos assegurada, enfim. Coimbra, Aveiro. Sim, essas lutas entre PSD e PS nessas principais cidades vão marcar muito a política em 2013. Deixando-nos a reforma do Estado para o próximo programa. Paulo Marcial, Nuno Gaio Ribeiro, muito obrigada pela vossa presença e até para a semana. O Conselho Consultivo, esse está de regresso amanhã.